uns braços. Inácio estremeceu ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que lhes apresentava e tratou de comer debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouviu o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau, sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido, maluco. Olhe, que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para de Severina, senhora que vivia com ele matritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de outro, troca de advogados, é o diabo, é o tal do sono pesado. Continuou, de manhã é o que se vê. Primeiro que acorda e preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordar-lhe a um pau de vassoura. De Severina trancou-lhes um pé com pedido que acabasse. Borges expectorou ainda alguns impróprios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente um menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos. Cabeça inocente, mais bela, olhos de rapaz que sonhava, que adivinha, que indaga, quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso pode sobrar um corpo não distinto, de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro da cidade nova e por-lhe de agente, escrevente ou quer que era o solicitador Borges, com a esperança de vê-los no fórum, porque lá parecia que os procuradores causavam ganhas muito. Passou-se isto na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouvia mais do que tires dos talheres e o ruído da mastigação. Borges falava-se de alface e vaca. Comia-se para vulgar a oração com um gole de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagar, não ousava levantar os olhos do prato, nem para colocar-lhes onde ele estava no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos no braço de Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Severina em trazer-lhes assim nu, constantemente usando mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo dos ombros. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios de aroma com a dona, que era antes grosso do que fino. E não perdiam a cor nem a maciez, por viver ao lar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gostava de todos os vestidos de manga comprida. De pé, era muito vistosa. Andava
tinha maneiras engraçadas. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal podia mimá-la o busto. Não se pode dizer que era bonito, mas também não era feio. Nenhum adorno. O próprio penteado constava de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça, com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao braço, ao pescoço, um lenço escuro, nas orelhas nada. Tudo isso com 26 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, trocou 4 charutos da abiga, comprou-os, aparou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Acende-se o charuto, ficou os cotovelos na mesa e falou a de Severina de 30.000 calças que não entrazou nada ao nosso Inácio. Mas, enquanto falava, não desacompanhou e ele pedia devagar a largura. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2, um senhor Pedro e um senhor João, registro trazidos de festa, encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com senhor João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas. Mas com o austero senhor Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque, sorrateiramente, olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se, como de costume, para o seu quarto, no fundo da casa. Entrando, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar-se a uma das 2 janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando a botou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao centro, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia ao quarto até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua em casa. Nada. Deixa estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos fechados. Encarou-os pouco a pouco ao ver que eles não tinham outras mãos. E assim foi descobrindo, mirando e amando.
No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver, 3 vezes por dia, o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio retirava-se na rede, não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo, uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacudas, elas tornam impulso. Criança tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de luz, que admira que começasse a amar e não era. Era bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos deles, os esquecimentos, as distrações e mais um incidente e mais outro. Tudo era sintomas e influiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixe estar que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseira que mal. Dona Severina interrompia-o, que não era engano, que não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortuna. Não a visitavam desde o Natal, porque não iram lá uma noite daquela. Borges, um negro, não estava para visitas de pérola. Decompôs o afilhado, que não ia ao colégio. Com 10 anos, ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não sabia bem, é certo que sabia 10 anos. Havia de ter um bonito fim, vadio e covado em meio das costas. A tarimba que iria ensiná-los. Dona Severina apaziguava-o com desculpas as pobrezas da comadre. O caiporismo da comadre fazia-lhe carinhos, a medo que eles podiam irritá-lo. Mas a noite cairá de todos. Ele ouviu um tique do lampião do gás da rua que acabavam de acender e viu o clarão na janela da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalho de primeira ordem, foi fechando os olhos e apegando no sono. Deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acabavam de fazer. Tudo parecia dizer a dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita em impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conhecia pelos efeitos. Não achando meio de discernir o que era, não podia entender-se nem equilibrar-se, ou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho, mas que era tudo. Aqui estocou realmente, não havia mais que suposições, coincidências e possivelmente ilusões. Não, ilusões não era. E logo recolhia os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações para rejeitar a ideia de estar enganada. Daqui a pouco, capriciosa natureza, refletindo que seria mal causá-lo, sem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo. Melhor averiguar bem a realidade das causas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos o gesto de Inácio. Não chegou a achar nada.
O tempo do chá era curto. O rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor. E nos outros, ultimamente, percebeu que sim, que era amada e tímida. O amor adolescente e virgem, pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que impedia de reconhecer a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia nenhum desacato e concluiu que melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um gostos e outro pobre criança, já persuadia bem que ele não era criança. Assentou de trato não secamente, como até ali, ou ainda mais, e as fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como a próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, mas meigo assim como o olhar, geralmente esquiavo. Tanto errava por outras partes, que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele, mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais. Eis como e porquê. Dona Severina tratava desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e não havia mais do que brandura. Havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir de à mesa, que jamais fizeram, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune a outro por aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho graciosa estava calada. Não o era menos que ria. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entendesse, não estava bem, e parte nenhuma. Acordava de noite, pensando em Dona Severina. Na rua, trocava de esquinas, errava as portas, muito mais que dantes, e não via mulher. Ao longe ou ao perto, que lhe não trouxe a memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grandes de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo. Nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto, a janela virada para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima da água, ou alvoaçavam somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Lindíssimo. Não era só um domingo. Inácio passava todos os dias ali no quarto na janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo. Contos de outros tempos comparado a Tostão, debaixo de passadiço do Largo do Passo.
Eram 2 horas da tarde, estava cansado, dormia mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou um dos folhetos, a Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pode entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talha de Dona Severina. Mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde, 5 minutos depois, viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com pálpebras cerradas, viu desprender-se todo, parar, sorrir e andar para a parede. Era ela mesma, eram seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali portão ou rasgão, que estivesse justamente na sala da frente, ouvindo o passo do solicitador, que descia as escadas. Ouviu descer, foi à janela vê-lo sair e só recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi se sentar no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou ao mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece sem plano. Sentou-se outra vez, 5 ou 10 minutos. De repente lembrou que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido. E advertiu que podia estar doente, pois ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou resguardadamente o corredor, foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com os braços para fora e o folheto caído no chão. A cabeça iniciava-se um pouco do lado da porta, deixando de ver os olhos fechados, os cabelos revoltados e uma grande ar de riso que bateu. A doutora Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recusou. A senhora da noite com ele. Pode ser que ela estivesse sonhando com ela. Desde a madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos com a tentação diabólica. Recusou ainda, depois voltou. O olhar deu 3, 5 minutos mais, pareceu que o sonho dava da adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase peril. Uma criança disse a si mesma, naquela língua sem palavras, que todos trazemos conosco, e esta ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue, disputou-lhe em uma trovação dos sentimentos. Uma criança misturou lentamente, formou-se de velho, com a cabeça inclinada, o braço caído, mas ao mesmo tempo que achava criança, achava o bonito, muito mais bonito que acordo. Uma dessas ideias corrompia a outra. De repente estremeceu, recusou assustada. Ouvia o ruído dos pés na saleta do... Foi ver, era um gato que deitaria na tigela ao chão. Voltando devagarinho, espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha o sono duro a criança. O rumor que abalava tanto não fez sequer mudar de posição. Ele continuou a dormir, talvez sonhar. Que não possamos ver sonhos uns dos outros. Doutora Severina ter-se-ia pegar-lhes nas mãos, levantá-los. Ele não conhecia, posso entender-se, 2, 3, 4 figuras e vi. Quarto mar logo vindo ao mar. De outra parte, as gaivotas atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz, tornando inclinava-se, pegando outra mão, curvasse o peito e o braço até inclinando-se ainda mais, muito mais, abraçou os lábios e deixou-lhes o beijo
na boca. Que sonho coincidiu com a realidade. Os membros da boca usaram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão recusou e o pessoal real tão depressa cumpriu o gesto como fugia até a porta. Diferente que a visão fechada e medrosa. Dali passou a sala de frente, atirada com a frase, sem olhar fixamente para nada. Fixava o ouvido, ia até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que ele disse que ele acordava só depois de muito tempo que o medo fosse passado. Na verdade, a criança tinha sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem fracasso contido, nem os beijos de verdade. Mas se o medo foi passado, o vexame cresceu. Doutora Severina não acabava de crer que visse aquilo. Parece que embaralhava os seus desejos de ideia, que era uma criança, namorado que ali estava, consequência nem imputação. E meia mãe, meia amiga, incluindo-se beijaras, fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo é mal com ele. O medo de que não podia estar fingindo que dormia, apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa, e o solicitador tão ríspido como nos outros dias, e nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podia dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não fez zangado, porque o tratou relativamente bem. Ele disse à saída: quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor, a senhora Dona Severina está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois, despide-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que, de repente, tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que ofendera. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chale que cobria os braços tão bonito. Não importa. Levava consigo o sabor do sonho e, através dos anos, por meio dos outros amores mais efetivos e longos. Nenhuma sensação achou nunca igual daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclamava às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Machado de Assis tem a grande virtude de ser um dos raros homens de letras brasileiros em que se realiza uma sábia harmonia do gramático como escritor. O comum é repelirem-se essas duas criaturas. O gramaticógrafo, por via da regra, escreve duro, áspero, a frase comprimida dentro das regras como em camisa de força. O escritor se alcança a clareza e a simplicidade. Sacrifica barbaramente, às vezes, o preceito de boa linguagem. Dificílimo encontra-se a perfeição da língua aliada à elegância sóbria do estilo. Uma língua de maior poder objetivo, arraigada no tumulto de vida corrente, mais viva, mais límpida, mais dúctil, capaz de traduzir em todos os matizes as novas realidades que ele intimamente sentia chamado a exprimir. E teria de adaptá-la à expressão de uma característica do seu temperamento. A bem dizer, inédita em letras portuguesas. A ironia. Temática. Da paixão do menino Inácio pelos braços da Dona Severina e também sobre o adultério feminino, ainda que suavemente, assunto nunca abordado anteriormente por outros autores e que viria a ser uma das principais chaves para o realismo. Personagens. Inácio, 15 anos, estagiário de Borges, vive maritalmente com Dona Severina e acolhe Inácio.
seu estagiário, em sua casa, Dona Severina, jovem senhora, companheira de Borges. Interessante seria se houvesse maior detalhamento relacionado Inácio à superficialidade romântica da paixão extraída e Dona Severina à complexidade do realismo constituído esse conto num metatexto. Narrador. Eu, narrador, observador. Tempo. O conto Os Braços de Machado de Assis foi escrito em 1895 e se passa na Rua da Lapa em 1870. Pouco tempo depois do término do romantismo. É possível observar que algumas características do realismo vão surgindo, mesmo que suavemente, já que Machado está à frente do seu tempo e anuncia a tendência que está por vir. Espaço. Cenário doméstico da família burguesa no século XIX, num domingo. Passava-se isso na Rua da Lapa em 1870. Enredo. O conto trata-se da história de um jovem chamado Inácio, de 15 anos, que mora com um solicitador burguês em uma casa extensa, onde também vive Dona Severina. A mulher traz seus braços sempre nus, e o que à época era ato de vulgaridade e informalidade. O menino se apaixona por Dona Severina, que também sente uma forte atração pelo garoto. Inácio, sabendo não poder continuar a amar Dona Severina, pensa em fugir da casa do burguês, contando os braços de Dona Severina, e atrai tanto que lhe falta coragem para deixá-lo. Em certo momento, Inácio dorme e Dona Severina ouve simultaneamente. Inácio sonha com Dona Severina, se aproximando dele e beijando, e Dona Severina torna o seu sonho realidade. E depois daquele único beijo dentro de um sonho, que Inácio deixa a casa de Borges, tempo depois, ao completar 16 anos, sem ao menos saber o que beijo fora real.